Olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje eu vou falar sobre transferência de oxigênio em sistemas ambientais. E a ideia é apresentar uma equação que permite a gente efetuar o cálculo da taxa de transferência de oxigênio, seja da fase líquida para a fase gasosa, seja da fase gasosa para a fase líquida. Então, o que que acontece? Vamos explicar um pouco a origem desse vídeo. Muitas vezes nos cursos de graduação e muitas vezes em cursos de pós-graduação, a gente tem que apresentar uma equação que nos permita calcular, por exemplo, a taxa de transferência de massa, taxa de transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida, quando a gente projeta, por exemplo, um sistema biológico aeróbio. Muitas vezes a gente precisa calcular ou fazer, por exemplo, estudos de autodepuração. E aí a gente tem que, muitas vezes, entender como é que ocorre a taxa de transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida, ou seja, como é que os nossos ambientes aquáticos, eles adquirem certas concentrações de oxigênio dissolvido. Então, muitas vezes a gente tem que apresentar, tem que colocar uma equação, tem que apresentar uma equação. A gente normalmente apresenta uma equação que nos permita calcular essa taxa de transferência de oxigênio. E toda vez alguém pergunta, mas qual que é a origem dessa expressão? Da onde que ela vem? Como é que ela foi obtida? Por que que ela é escrita desta forma? Então a ideia desse vídeo é a gente poder demonstrar a origem dessa equação de forma que a gente entenda como é que nós podemos efetuarmos esse cálculo para diferentes situações ambientais. E, na verdade, as aplicações são inúmeras. Então, como eu já comentei com vocês, muitas vezes a gente tem que fazer estudos de autodepuração. E aí vai aparecer uma expressãozinha que a gente chama muitas vezes, está associada, tem um nome, associa-se a processos de reaeração. Reaeração significa o ambiente aquático, a fase líquida, vai adquirir concentrações de oxigênio dissolvido, ou seja, vai ter uma transferência de oxigênio do gás para o líquido. E aí aparece uma expressão. E normalmente a gente utiliza essa expressão na hora que a gente faz um balanço de massa de um corpo d'água, a gente faz o balanço de OD, balanço de DBO. Na verdade, é a origem das equações de Streeter-Phelps. Muitas vezes, a gente vai dimensionar processos biológicos e lá aparece uma equação que nos permite calcular essa taxa de transferência de oxigênio. Então, a ideia, da onde que vem essa expressão? Mas, na verdade, ela não se limita somente ao cálculo de transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida e vice-versa. A expressão que eu vou mostrar para vocês, eu também consigo utilizar caso eu deseje estudar a transferência de outros contaminantes da fase gasosa para a fase líquida ou da fase líquida para a fase gasosa. Ou seja, processos de arraste com ar, processos de absorção, outros contaminantes podem ser considerados, não apenas o oxigênio. A expressão ela é, portanto, geral. Então vamos tentar entender o que acontece. A expressão ao que eu me refiro é essa aqui. Muitas vezes a gente encontra essa expressão. Aparece lá um dCdt. O dCdt é uma taxa de variação da concentração, no caso do oxigênio ou qualquer outro contaminante, é uma taxa de variação da concentração ao longo do tempo. Ela é função de um coeficiente de transferência de massa, que eu estou chamando de KL, é função de uma área interfacial específica, que eu estou indicando por A minúsculo, A índice I, para indicar que é área interfacial específica, e ela é função de um gradiente de concentração. Um C, que é a concentração do meu elemento na fase líquida, que pode ser oxigênio ou outro elemento qualquer, e um CLS, que é uma concentração de saturação. É uma concentração de saturação desse contaminante na fase líquida e que vai estar em equilíbrio com a concentração desse contaminante na fase gasosa. A expressão que aparece é essa. Então, portanto, aparece um dCdt, que é igual a um certo KL, vezes uma área interfacial específica, que multiplica um C menos CLS. E muitas vezes a gente tem que colocar essa expressão, e aí as pessoas perguntam, mas da onde que ela veio? Qual que é a origem dela? Quais são as hipóteses que foram formuladas para a obtenção dessa expressão? Então a ideia desse vídeo é basicamente eu mostrar para vocês a origem dessa expressão de tal forma que a gente consiga delimitar, delinear muito bem a sua utilização. Em que condições que eu posso utilizar, quando que eu posso utilizar, as suas limitações principais. Mas a ideia é mostrar a origem dela. Então, ela tem inúmeras aplicações na engenharia sanitária e ambiental. E aí nós vamos ter que utilizar um modelo, um pequenino modelo que vai tentar me representar
um sistema líquido-gás. Bom, vamos começar do seguinte. Imagine que eu tenho uma fase líquida. E essa fase líquida tem a concentração de um contaminante qualquer, concentração C. Eu vou admitir que exista uma interface entre a fase líquida e a fase gasosa. Então, nós temos a fase líquida, a concentração do meu contaminante na fase líquida, e nós temos uma interface. Então, como nós estamos trabalhando com sistemas heterogêneos, a característica de sistemas heterogêneos é justamente eu ter uma interface. Eu vou admitir a existência de escoamento turbulento. E vou admitir que exista uma concentração na interface chamada C estrela. Esse C estrela é uma concentração na interface, que é diferente da concentração C. Então, se eu estiver postulando que esse contaminante esteja passando da fase líquida para a fase gasosa, eu vou admitir que C é maior do que C estrela, ou seja, C é maior do que C estrela, e aí eu vou admitir a existência de um gradiente de concentração. E esse gradiente de concentração vai acontecer numa certa espessura da fase líquida até a minha interface, um dx. O dx indica para mim uma distância pequena, nada além disso. É uma distância pequena, um dx. Então o que acontece? Eu vou ter um gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração eu vou poder escrever como sendo C menos C estrela, e ele vai acontecer numa certa interface, numa certa espessura na interface. Essa é a ideia. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que definir fluxo. Bom, vai existir um gradiente de concentração na interface. Eu estou postulando que esse contaminante esteja sendo transportado da fase líquida para essa interface. Agora eu vou definir fluxo. O que é fluxo? Fluxo, por definição, vai ser uma taxa de transferência de massa por área interfacial. Ou seja, fluxo que eu estou indicando pela letra J, ela é igual a um certo dm/dt dividido pela área interfacial, pelo A em si. O que é o dm/dt? dm/dt é uma taxa de transferência de massa. Pode ser em quilos por dia, pode ser em quilos por hora, pode ser em quilos por minuto, quilos por segundo. É massa por tempo. Só que eu estou parametrizando essa taxa de transferência de massa por tempo por área interfacial. Ou seja, o meu conceito de fluxo é uma taxa de transferência de massa por área de interface, ou seja, quilos por dia por metro quadrado, quilos por hora por metro quadrado, e eu vou chamar de J. Então, no fundo, o que eu desejo é calcular esse J, qual que é a taxa de transferência de massa, só que é interessante eu parametrizar por área de interface. Então, eu vou chamar isso de fluxo, e é uma taxa de transferência de massa específica, ou seja, quilos por metro quadrado por dia, por hora, ou seja, estou parametrizando a minha taxa de transferência de massa por área de interface. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar como analogia a primeira lei de Fick, que me estabelece que todo fluxo é proporcional a um coeficiente de difusão molecular vezes um gradiente de concentração, um dc/dx. A origem dessa expressão tem origem na primeira lei de Fick e vale para sistemas em ausência de velocidade, ou seja, fluido em repouso, ou seja, apenas movimento browniano, ou seja, as moléculas são transportadas em função da capacidade de serem bombardeadas pelas moléculas da água num fluido em repouso, ou seja, movimento difusivo, transporte difusivo. E aí a gente escreve, é possível escrever essa taxa de transferência de massa como sendo função de um coeficiente de difusão molecular vezes um gradiente de concentração. Eu vou pegar esta expressão e vou escrever de outra forma. Lembrando que os nossos escoamentos são turbulentos. Eu tenho outra realidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa expressão da seguinte forma. J vai ser igual a menos 1D dividido por um dx multiplicado por um dc. Eu vou agrupar esse parâmetro e eu vou chamar este parâmetro de um coeficiente de transferência de massa. Ou seja, lembrando, o que é o J? É um dm/dt dividido por uma área interfacial. Mas eu vou tentar escrever desta forma, é uma aproximação. Eu vou escrever desta forma. Só que desta forma como está escrito, ela não é muito interessante para a gente.
O que eu vou fazer? Eu vou agrupar esse parâmetro D dividido por dx, eu vou agrupar e vou chamar isso aqui de KL. Esse KL nós vamos chamar de coeficiente de transferência de massa. E aí eu vou multiplicar por um gradiente de concentração. Mas qual que é o gradiente de concentração que eu tenho? O meu DC é um C menos C estrela. Ou seja, este fluxo de massa na interface, eu vou poder escrever, portanto, como sendo igual um coeficiente de transferência de massa, um KL, que vai multiplicar um C menos um C estrela. Eu vou utilizar agora esta equação de tal forma que eu possa tentar escrever fluxo. Na verdade, eu já estou começando a escrever fluxo, mas eu vou agora trabalhar com esta expressão para obter a expressão que nos interessa. Ou seja, fluxo de massa em interface em sistemas turbulentos, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever como sendo um certo coeficiente de transferência de massa que vai multiplicar um C menos um C estrela. Então, como dmdt, como o fluxo é dmdt dividido pela área interfacial, agora eu estou querendo, vamos calcular agora a massa. O que é o meu dmdt? O meu dmdt vai ser igual a esse coeficiente de transferência de massa vezes uma área interfacial, A em si, que vai multiplicar um C menos um C estrela. Ou seja, quantos quilos por metro, quantos quilos por dia são transportados nesta interface, por exemplo, que tenha uma certa área, tantos metros quadrados, vai ser função desse coeficiente de transferência de massa, vai ser função desta área interfacial, que vai ser função, eu vou ter que multiplicar por um C menos um C estrela. O C é a concentração do contaminante na fase líquida, e esse C estrela é a concentração na interface. Então, agora eu vou partir desta equação para chegar aonde me interessa. Só que, lógico, eu estou pensando em massa, mas acontece que não me interessa muitas vezes quilos por hora ou quilos por dia. Me interessa trabalhar com concentração. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os termos dessa equação pelo volume. Se eu dividir aqui pelo volume e aqui pelo volume, massa dividido por volume é concentração. Isso vai dar origem, portanto, a um termo que é dCdt. Ou seja, massa por volume é dCdt. Na hora em que eu divido a área interfacial pelo volume, dá origem a um outro parâmetro, que nós chamamos de área interfacial específica. E eu vou indicar ao longo das transparências posteriores como sendo um A minúsculo, índice I. Por que A minúsculo? Para indicar que é a área interfacial específica. Qual que é o conceito de área interfacial específica? É a área de interface, gás líquido, dividido pelo volume da fase líquida. Então, a unidade de área interfacial específica, ela é metro quadrado por metro cúbico no sistema internacional. Metro quadrado de área dividido por metro cúbico de fase líquida. Isso nós chamamos de área interfacial específica. Portanto, aqui eu já tenho origem a um primeiro parâmetro de grande relevância toda vez que nós estudamos sistemas de transferência de massa em sistemas gás líquido, que é o conceito de área interfacial específica. Bom, então, se eu dividir massa por volume, dá origem a dCdt. Ou seja, a taxa de transferência de contaminantes em função do tempo, dCdt, agora a taxa de concentração, de variação de concentração, é função desse coeficiente de transferência de massa, vezes uma área interfacial específica, que vai multiplicar C menos C estrela. Vamos partir desta equação. E aí, veja a lógica da coisa. A ocorrência de um processo de transferência de massa num sistema gás líquido, ela necessariamente está condicionada à existência de um gradiente de concentração. Para que essa taxa de transferência de massa aconteça, eu tenho que ter um gradiente de concentração, eu tenho que ter um C menos um C estrela. Porque se o C menos C estrela for igual a zero, não tem variação de concentração na fase líquida em função do tempo. Então não tem taxa de transferência de massa. Portanto, a ocorrência da transferência de massa necessariamente tem que estar condicionada à existência de um gradiente de concentração. Bom, agora vamos tentar expandir o nosso raciocínio falando de um sistema gás líquido. Então imagine o seguinte, eu tenho um sistema real, eu tenho um corpo d'água, eu tenho um tanque de aeração, eu tenho qualquer sistema que tenha uma interface gás líquido.
qualquer sistema. Eu tenho um sistema real. Eu preciso transformar esse sistema real num sistema idealizado. O meu sistema idealizado, o que, que é? Eu vou admitir uma interface, eu tenho uma fase gasosa e eu tenho uma fase líquida. Eu vou ter uma concentração do meu contaminante na fase gasosa e eu vou ter uma concentração do meu contaminante na fase líquida. Ou seja, eu vou idealizar um sistema. Na hora que eu idealizo esse sistema, então vamos falar agora mais especificamente sobre o oxigênio dissolvido. Eu tenho oxigênio dissolvido na atmosfera. Eu tenho uma concentração de oxigênio dissolvido na atmosfera. Eu tenho uma pressão parcial de oxigênio na atmosfera que é constante, porque a concentração de oxigênio na atmosfera ela é extremamente elevada, as massas são extremamente elevadas, então eu tenho uma pressão parcial constante, e essa pressão parcial constante, esse quantitativo sendo constante, se houver um equilíbrio, eu vou ter uma certa concentração na fase líquida em equilíbrio com uma concentração do oxigênio na fase gasosa. Vamos lembrar, o que significa, qual é a condição de equilíbrio? Eu tenho uma certa concentração de oxigênio na fase líquida, tem uma concentração de oxigênio na fase gasosa. Se eu admitir a ocorrência de um equilíbrio químico, eu posso escrever isso como sendo função de uma constante de equilíbrio, se eu estiver trabalhando numa condição de equilíbrio. Então, essa condição de equilíbrio me diz que a concentração molar do produto dividido pela concentração molar, o produto no caso é O2 na fase gasosa, dividido pela concentração molar do meu elemento de estudo na fase líquida, isso aqui tem que estar equilibrado. Isso aqui é uma constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio tem um nome particular, chama-se constante de Henry. Ou seja, então imaginemos, eu tenho uma concentração de oxigênio na fase gasosa. Em existindo o equilíbrio com a fase líquida, eu vou ter a concentração de O2 na fase líquida equilibrada com a concentração de O2 na fase gasosa. Se é um equilíbrio químico, eu posso escrever uma constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio tem um nome muito particular, chama-se constante de Henry. Então, a concentração molar do produto dividido pela concentração molar dos reagentes, ela tem que ser proporcional a essa constante de Henry, que eu chamei de H. Isso vale para uma condição de equilíbrio. E o oxigênio tem uma constante de Henry relativamente elevada. Esse H do oxigênio é da ordem de 32,5 metro cúbico por metro cúbico. Esses valores de constante de Henry são função do composto. Diferentes compostos têm diferentes valores de constante de Henry. Amônia, dióxido de carbono, cloro, metano. Olha o oxigênio. O oxigênio, a constante de Henry é alta. Qual que é a consequência da constante de Henry ser alta? Como esse H é alto, isso significa que a tendência do oxigênio é ficar na fase gasosa, mais na fase gasosa, menos na fase líquida. Por isso que a solubilidade do oxigênio na fase líquida, ela é relativamente pequena, ela é reduzida. A gente sabe que a concentração de oxigênio de saturação, que a gente chama de saturação, para 20 graus Celsius, pressão atmosférica a nível do mar, é da ordem de 8 a 9 miligramas por litro. Mas por quê? Porque a constante de Henry do oxigênio é alta. Como essa constante é alta, a tendência do oxigênio é ficar na fase gasosa e menos na fase líquida. Ou seja, a tendência dele é ficar mais no gás e menos no líquido. A sua concentração na fase líquida, ela vai ser, de uma certa forma, limitada, porque a constante de Henry do composto é alta. Mas veja que o nosso raciocínio também vale para outros contaminantes. Lembra que no comecinho do vídeo eu falei sobre transferência de massa em sistemas gás líquido? E embora nós estejamos abordando o oxigênio, isso também vale para outros contaminantes. Eu posso trabalhar com um composto genérico qualquer, um A na fase gasosa, um A na fase líquida, e em existindo o equilíbrio, e se eu escrever o A na fase líquida como um reagente, o A na fase gasosa como um produto, a minha constante de Henry eu vou poder escrever como sendo a concentração molar de A no gás em equilíbrio com a concentração molar de A no líquido. E aí, os compostos, uma grande variedade de compostos, os compostos orgânicos de uma forma geral, todos eles têm uma propriedade físico-química deles, eles têm os seus valores de constante de Henry. Essa constante de Henry depende do composto, porque depende da afinidade do composto com a fase líquida e depende da temperatura.
Então eu coloquei aqui alguns valores para vocês, clorobenzeno, tolueno, xileno. Alguns compostos são mais voláteis, outros são menos voláteis. O que significa um composto ser volátil? Significa apresentar uma alta constante de Henry. Ou seja, a tendência do contaminante é ficar mais na fase gasosa, menos na fase líquida. Isso significa é mais fácil transferi-lo da fase líquida para a fase gasosa, quanto maior for a sua constante de Henry. Isso, inclusive, me define tecnologias de tratamento. Mas tá bom, mas vamos lá, dando continuidade. O que acontece? Agora eu preciso interpretar, entender o que acontece no sistema gás líquido ou no sistema líquido gás. Então, vamos fazer agora construir o nosso pequeno modelo. Nós temos aqui a fase líquida e temos uma concentração C índice L. Eu coloquei C índice L para indicar que é a concentração no líquido. Vou admitir que existe uma interface gás-líquido. Aqui é uma interface. E aqui eu tenho a fase gasosa. Vou admitir que a fase gasosa tem uma concentração C índice G. Ou seja, pegue um determinado momento, pegue um determinado instante qualquer, eu tenho uma concentração no líquido Cl, tenho uma concentração na fase gasosa Cg. Vou admitir que esse sistema não esteja em equilíbrio, ou seja, que esteja acontecendo transferência de massa. E aí eu vou dizer que na interface líquida, existe uma concentração na interface chamada CLI. E que exista na interface gasosa uma concentração na fase gasosa CGI. Ou seja, vamos imaginar que o contaminante esteja passando do líquido para o gás. Ou seja, eu tenho na interface líquida uma concentração Cl e um CLI, e na interface gasosa uma concentração CGI e uma concentração CG. O que eu vou escrever? Eu vou dizer que existe um fluxo na fase líquida e que existe um fluxo de transferência de massa na fase gasosa. E aí a gente viu que esse fluxo pode ser escrito como sendo um coeficiente de transferência de massa vezes um gradiente de concentração. Como nós temos meios distintos, num meio eu tenho líquido e no outro eu tenho gás, eu sei que esse fluxo na fase líquida vai ter que ser calculado com base num coeficiente de transferência de massa na fase líquida, um K índice L, vezes um gradiente de concentração na fase líquida, um Cl menos um CLI. Só que a mesma coisa eu vou ter que escrever na fase gasosa. Eu também tenho uma taxa de transferência de massa na fase gasosa, um K índice G. Eu tenho um coeficiente de transferência de massa e eu vou ter que multiplicar por um gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração é um CGI menos CG. Então eu tenho dois fluxos de massa, na fase líquida e na fase gasosa. Eu preciso calcular esses fluxos. E eu sei que esses fluxos são função de coeficientes de transferência de massa específicos para cada meio e função de um gradiente de concentração. O que eu vou fazer? Minha hipótese. Eu vou dizer que na interface, exatamente nesta interface, exista equilíbrio entre a concentração na fase líquida e na fase gasosa. Lembra da constante de Henry, lembra da lei de Henry. Eu tenho um composto e eu tenho uma constante de Henry, mas eu vou dizer que na interface existe equilíbrio. Ou seja, que CGI é igual a H vezes CLI. O que é H? É a constante de Henry do composto. Então, primeira hipótese que nós vamos fazer. Na interface existe equilíbrio. Na interface gás-líquido. Segundo ponto. Vamos imaginar que a concentração na fase líquida seja Cl. Se existir equilíbrio, deverá existir uma concentração na fase gasosa que deverá estar em equilíbrio com essa concentração Cl. Nós chamamos essa concentração de concentração de saturação na fase gasosa, CGS. Ou seja, imagina Cl. Está em equilíbrio? Não, não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio porque na fase líquida eu tenho Cl e na fase gasosa eu tenho Cg. Não está em equilíbrio. Mas e se tiver em equilíbrio? Se tiver em equilíbrio, Cl vezes H é igual a CGS. Vou fazer o mesmo raciocínio para a fase gasosa. Está em equilíbrio? Não. Mas imagine um certo valor de Cg. Qual deverá ser a concentração em equilíbrio na fase líquida? Bom, Cg tem que ser igual a H vezes CLS. Ou seja, dado uma concentração na fase gasosa, um Cg, deverá existir uma concentração
na fase líquida, que eu vou chamar de concentração de saturação, que estará em equilíbrio com Cg. Bom, feito isso, agora nosso problema vai ser resolvido desta forma. Eu tenho uma taxa de transferência de massa na fase líquida, que nós vimos, a gente pode escrever como sendo um KL vezes um CL menos um CLI. Nós sabemos que existe um fluxo de massa na fase gasosa, que eu posso escrever como sendo um K índice G vezes um CGI menos CG. Lembrando que esse KL e KG são coeficientes de transferência de massa nos seus respectivos meios. Bom, mas acontece que eu vou postular, e é lógico admitir isso, não estar existindo acúmulo de massa na interface. Eu vou dizer que essa taxa de transferência de massa, essas taxas são iguais. Ou seja, tudo que sai do líquido tem que entrar na fase gasosa. Ou vice-versa, eu posso escrever de outra forma, do gás para o líquido, tanto faz. O fato é que toda massa que sai do líquido, ela tem que ir para a fase gasosa. Ou seja, os fluxos precisam ser iguais. Então eu vou escrever que a taxa de transferência de massa do líquido tem que ser rigorosamente igual à taxa de transferência de massa do contaminante na fase gasosa. Eu vou poder igualar ambas as expressões. Eu vou igualar isso aqui. E agora eu vou tentar trabalhar com esta expressão. Bom, agora o que acontece? Via de regra, o nosso elemento de análise principal, qual que é? É o líquido. O que eu quero, na verdade, é calcular a concentração no líquido. Porque na grande maioria dos nossos estudos, não é, pelo amor de Deus, veja bem, não é que nós sempre fazemos balanço de massa no líquido, nós podemos fazer no gás também, mas via de regra a gente está interessado em concentração no líquido. Então, veja que nessa expressão eu tenho Cl menos CLI, CGI menos CG. Bom, eu vou ter que dar um jeito de sumir com essas concentrações na fase gasosa. Tenho que dar um jeito de sumir. Eu quero que apareça somente concentração na fase líquida. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou fazer da seguinte forma. Bom, lembra que CGI, eu posso escrever como sendo CGI é igual a H vezes CLI. Então, eu vou tirar o CGI daqui e eu vou colocar H vezes CLI. É o meu primeiro ponto. Segundo ponto, aparece um CG aqui. Mas acontece que eu também não quero trabalhar com concentração na fase gasosa. Bom, o que eu vou fazer? Eu sei que CG está associado a um H vezes CLS. O que é CG? É H vezes CLS. Lembra, dada uma concentração no gás, existirá uma concentração na fase líquida em saturação, em equilíbrio com essa concentração. E eu posso calcular pela lei de Henry. Então, eu vou tirar daqui o CGI e vou tirar o CG. O que é CGI? H vezes CLI. O que é CG? É H vezes CLS. Bom, então, o que acontece? Eu já eliminei as concentrações na fase gasosa. Já eliminei. Agora, eu tenho essa expressão onde eu só tenho concentrações na fase líquida. Bom, tudo bem. Cl está aqui. Ótimo. CLI está aqui. Ótimo. CLI está aqui. CLS está aqui. Bom, a questão é a seguinte. Bem ou mal, CL e CLS eu consigo estimar, consigo calcular. Mas eu não consigo tirar CLI, eu não consigo calcular, eu não consigo estimar, não consigo medir, não tem como. Então, para mim é uma incógnita. Ora, mas eu tenho essas duas expressões, elas são iguais. Eu vou isolar CLI, eu vou isolar CLI. Vou isolar. Se você trabalhar com esta expressão, reescrevê-la, isolando CLI, CLI pode ser escrito como sendo KL minúsculo vezes CL mais KG HCLS dividido por KG vezes H mais KL. Bom, eu apenas isolei CLI. Ora, mas fluxo está aqui. O que é fluxo? É KL que multiplica CL menos CLI. Mas do CLI eu isolei. Eu vou substituir isto aqui e aqui. Eu tenho essa expressão, lembram? Ou seja, KL vezes CL menos CLI me permite calcular a taxa de transferência de massa, a taxa de saída de massa ou entrada de massa na fase líquida. Ué, mas CLI eu tenho, CLI está aqui. Então eu posso escrever
que a taxa de transferência de massa na fase líquida pode ser escrita desta forma. Olha aqui a minha taxa. Isso vai ser proporcional a KL vezes KG vezes H dividido por KG vezes H mais KL, que vai multiplicar CL menos CLS. Pronto, cheguei na minha expressão. Está aqui. Só que o que eu vou fazer? Isto aqui eu vou agrupar num único parâmetro. Eu vou chamar toda essa grandeza, todo esse número, toda essa grandeza, esse coeficiente de transferência de massa no líquido, essa coeficiente de transferência de massa no gás, a constante de Henry, eu vou agrupar tudo isso e vou chamar isso de coeficiente de transferência de massa, KL, maiúsculo. É um coeficiente global de transferência de massa. E que multiplicado por um gradiente de concentração CL menos CLS me permite calcular a taxa de transferência de massa em sistemas gás líquido. Olha aí a nossa expressão. Chegamos nela. E o mais interessante, esse coeficiente de transferência de massa global depende de duas resistências ou depende de dois coeficientes de transferência de massa. Depende do coeficiente de transferência de massa no líquido e depende do coeficiente de transferência de massa no gás. E depende da constante de Henry. Pronto. Mas em linhas gerais, a nossa expressão agora, ela está obtida. Eu sei que essa taxa de transferência de massa, eu sei que a taxa de transferência de massa, ela pode ser calculada como sendo função de um coeficiente de transferência de massa, um KL, que vai multiplicar um gradiente de concentração. E agora eu agrupei esse coeficiente de transferência de massa, todos eles, função desses respectivos coeficientes de transferência de massas individuais na fase líquida e na fase gasosa, e função da constante de Henry. Pronto, cheguei na minha expressão master, ou seja, fluxo, J, ou seja, quilos por metro quadrado, quilo por metro quadrado, por tempo, por dia, por hora, por minuto, fluxo, eu posso calcular como sendo um coeficiente de transferência de massa que vai multiplicar um gradiente de concentração, um CL menos CLS. Ora, o que acontece com o CLS? Como a pressão parcial do oxigênio na fase gasosa ela é constante, a concentração de saturação na fase líquida é constante. CL menos CLS. O CLS é constante, depende da temperatura, depende da pressão, depende das características físico-químicas da fase líquida, mas CLS é constante, porque a pressão parcial do oxigênio na atmosfera é constante. Lógico que isso vale para o oxigênio, porque a concentração na fase gasosa é suficientemente elevada de tal forma que eventuais taxas de transferência da fase gasosa para a fase líquida não alteram a sua concentração na fase gasosa, portanto, CLS é constante. Bom, se eu trabalhar, isso aqui é fluxo, e DMDT, o que é DMDT? É esse coeficiente de transferência de massa vezes uma área interfacial que vai multiplicar C menos CLS. Aqui, na verdade, esse CL, na verdade, é a concentração no líquido. Aqui eu estou colocando C, já admitindo que é a concentração do meu contaminante na fase líquida. E se eu quero calcular a concentração? Bom, eu tenho DMDT. Basta eu dividir pelo volume. Se eu dividir pelo volume, isso aqui dá origem a dCdt. Só que na hora que eu dividir pelo volume, esta área interfacial dá origem à área interfacial específica. Pronto. E que multiplicado por um gradiente de concentração me permite calcular a taxa de transferência em sistemas gás líquido. Puxa vida! Olha aí a expressão demonstrada. Agora sim a gente conseguiu finalmente mostrar a origem da expressão que nós comumente empregamos para cálculo de taxas de transferência de oxigênio em sistemas gás líquido. E aí a gente utiliza em inúmeros sistemas ambientais, em estudos de autodepuração, transferência de oxigênio em processos biológicos, aeróbios, qualquer estudo ambiental onde me exija calcular essas taxas de transferência, eu acabo utilizando esta expressão, aparece essa expressão em livros, em manuais, em artigos científicos, em cálculos que nós precisamos fazer. Portanto, a origem está demonstrada. Esta teoria chama-se teoria do duplo filme. Por que teoria do duplo filme? Porque envolve a transferência de massa em dois sistemas distintos, fase líquida e fase gasosa. Nós chamamos isso de teoria do duplo filme. É um modelo que nós utilizamos
e que nos permite chegar numa expressão que possibilita o cálculo dessas taxas de transferência de massa. E aí, ponto relevante, se eu tiver um sistema em equilíbrio, eu tenho um sistema em equilíbrio. Se tem equilíbrio, tem taxa de transferência de massa? A taxa tem, mas elas são iguais. Ou seja, quando a taxa de transferência de massa da fase gasosa para a fase líquida é igual da fase líquida para a fase gasosa, as concentrações não se alteram. Eu tenho um sistema em equilíbrio. O que significa eu não ter, o que significa eu ter equilíbrio? Significa que C tem que ser igual a CLS. Quando C é igual a CLS, isso aqui é zero. Então, tem taxa de variação da concentração no líquido? Não, não tem. O sistema estará, portanto, equilibrado. Se o sistema não tiver em equilíbrio, se o sistema não tiver em equilíbrio, o que todo sistema busca? Equilíbrio. Todo sistema busca atingir o equilíbrio. Nós buscamos atingir o nosso equilíbrio pessoal. Os sistemas ambientais também buscam atingir o seu equilíbrio. Portanto, para que o sistema atinja o equilíbrio, deverá ocorrer uma taxa de transferência de um sistema para o outro até que esse equilíbrio ocorra. E como é que eu posso estimar essa taxa de transferência de massa? Multiplicando um coeficiente de transferência de massa vezes um gradiente de concentração. Ou seja, se o sistema não estiver em equilíbrio, ele vai buscar o equilíbrio. E para buscar o equilíbrio, logicamente que C deverá ser igual a CLS. Quando C for igual a CLS, o sistema estará em equilíbrio. Agora, quanto tempo que depende para o sistema atingir o equilíbrio? Bom, depende essencialmente da grandeza desse coeficiente de transferência de massa. Ou seja, depende das características cinéticas dos processos de transferência de massa, do gás para o líquido e do líquido para o gás. Depende essencialmente desse coeficiente de transferência de massa. Isso depende de uma série de variáveis ambientais específicas e precisam ser calculadas também de forma específica. Mas isso nós vamos analisar, se for o caso, nós vamos produzir outros vídeos futuros analisando um pouco melhor como que é possível estimar esses valores de coeficiente de transferência de massa. Mas em linhas gerais, o nosso objetivo, o meu objetivo principal, era mostrar a origem dessas expressões e como é que nós podemos calcular essas taxas de transferência de oxigênio. A dúvida que muitos profissionais têm, que muitas pessoas têm, é da onde surgiu essa expressão? E agora a gente consegue mostrar a origem dela. Ela tem origem na teoria do duplo filme, que estabelece a existência de uma interface, gás líquido, e eu equaciono as minhas taxas de transferência do meu contaminante de estudo, tanto na fase líquida como na fase gasosa. E aí eu tenho origem a esta expressão. Ou seja, o nosso objetivo foi cumprido. Eu consegui mostrar para vocês a origem desta expressão. Bom, quais são os nossos próximos passos? Vamos dar um exemplo disso. Nós chegamos nessa expressão. E aí, muitas vezes, quando nós vamos dimensionar sistemas biológicos aeróbios, aí surge muitas vezes a necessidade de nós fazermos correções nas taxas de transferência de oxigênio para sistemas reais e sistemas idealizados, onde nós estudamos a transferência de oxigênio. Equipamentos, por exemplo. Aparece lá uma expressão que me permite dizer o seguinte: olha, o meu sistema precisa de tantos quilos de oxigênio, 100 quilos de oxigênio por hora. E aí eu preciso calcular a capacidade de transferência de oxigênio dos meus equipamentos em escala real. E aí eu tenho que fazer correções. Então, nós vamos mostrar como que a gente consegue fazer essas correções. Por que nós fazemos essas correções? E aí nós vamos utilizar como base essa expressão que nós vimos anteriormente. Então, é uma pequena aplicação dessa equação para sistema, para um caso ambiental, um clássico, típico e de grande relevância, que também gera bastante dúvidas em cursos que a gente dá, aulas, e as pessoas perguntam: por que eu preciso corrigir? Eu já não tenho a quantidade de oxigênio necessária para o meu processo biológico? Por que eu preciso fazer essa correção? Aí a gente tem que entender um pouquinho disso. Aí eu vou mostrar para vocês a aplicação dessa equação. Bom, caso vocês se interessem por estudos mais pormenorizados sobre sistemas de transferência gás líquido,
Recentemente eu escrevi um livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental, e nós temos um capítulo exclusivo dedicado a sistemas heterogêneos, transferência de massa em sistemas heterogêneos e processos de arraste com ar. Esse livro é gratuito, ele está em PDF, pode ser baixado no meu site particular. Esse aqui é o meu site particular, é o www.sidneyseckler.com/livro. Lá vocês podem ir no site, baixar o livro gratuitamente, ele está em PDF, vocês podem baixá-lo e darem continuidade aos estudos de vocês. E lá nós temos 2 capítulos onde nós discorremos exclusivamente sobre sistemas heterogêneos, nós falamos sobre processos de arraste com ar, ou seja, transferência gás líquido com bastante cuidado, apresentamos inúmeras expressões, fórmulas que nos possibilitam calcularmos esses coeficientes de transferência de massa. Então, eles são bem explicados e bem abordados, e se alguém tiver interesse em dar continuidade aos estudos nesse tópico específico, pode baixar o livro, é gratuito, e aí vocês podem estudar. Bom, vocês também devem saber, sempre coloco nos vídeos, caso alguém tenha interesse em estudar assuntos relativos a tratamento de águas de abastecimento, também tem um segundo livro chamado Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Esse livro vocês, aí, e como foi escrito por uma editora, aí não tem jeito. Vocês podem, se caso alguém tenha interesse, podem comprar diretamente no site da editora, podem comprar também na Amazon. O livro está lá à disposição e lá esse livro é dedicado essencialmente a projeto de estações de tratamento de água. Então lá nós falamos sobre coagulação, floculação, sedimentação, filtros e assim por diante, e uma série de assuntos relacionados ao tratamento de águas de abastecimento. Bem, então, caso alguém tenha alguma dúvida específica, pode colocar nos comentários, e aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Se porventura, então, dúvidas, podem colocar nos comentários, vão lá. Eu sei que sempre, eu procuro responder na medida do possível, sempre vou respondendo. E, bom, agradecer a todos por terem assistido esse vídeo até o final. É um pouquinho longo, mas o assunto requer um pouco de cuidado na sua abordagem para que a gente deixe o assunto de forma bem clara. Então, bom, obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos. Um abração.